A Revolução Industrial marcou um ponto de inflexão na história da humanidade, transformando radicalmente a produção de bens e o fluxo de dinheiro. Antes desse período, a maioria dos produtos era feita à mão em pequenas oficinas artesanais ou em casa. A produção era lenta, cara e limitada pela habilidade e tempo do artesão. No entanto, com a chegada da Revolução Industrial no século XVIII, tudo isso mudou. A invenção de máquinas como a máquina a vapor de James Watt e os teares mecânicos permitiu a produção em massa. Fábricas começaram a surgir, especialmente na Inglaterra, concentrando-se na produção têxtil. Essas fábricas conseguiam produzir grandes quantidades de bens em menos tempo e a um custo menor que os métodos tradicionais. Isso não apenas aumentou a disponibilidade de produtos, mas também reduziu seus preços, tornando-os acessíveis para uma parcela maior da população. A produção em massa também levou a uma maior especialização do trabalho. Em vez de um único artesão criar um produto do início ao fim, os trabalhadores das fábricas especializavam-se em apenas uma parte do processo de produção. Essa abordagem aumentou a eficiência e permitiu a criação de produtos mais complexos e de maior qualidade. A Revolução Industrial não apenas transformou a maneira como os bens eram produzidos, mas também teve um impacto significativo na economia e no fluxo de dinheiro. A produção em massa levou a uma maior demanda por matérias-primas, o que, por sua vez, impulsionou a mineração e a agricultura. Comerciantes e empresários viram novas oportunidades de negócios, o que estimulou o crescimento da banca e das finanças. O dinheiro começou a fluir de maneira mais rápida e eficiente pela economia, impulsionando um crescimento econômico sem precedentes. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção de bens, mas também revolucionou as redes de transporte, permitindo um fluxo mais eficiente de produtos e dinheiro. Antes da Revolução Industrial, o transporte de mercadorias era lento e caro, limitado pela capacidade dos animais de carga e pelas estradas e canais rudimentares. Com a invenção da ferrovia e o desenvolvimento das redes ferroviárias, o transporte de mercadorias se tornou mais rápido, eficiente e econômico. Os primeiros trens, movidos a motores a vapor, podiam transportar grandes quantidades de bens a longas distâncias em tempo recorde. Isso não só facilitou o comércio entre regiões distantes, mas também permitiu que as fábricas enviassem seus produtos a mercados mais amplos, aumentando suas vendas e lucros. Além das ferrovias, a melhoria das estradas e a construção de canais navegáveis também desempenharam um papel crucial na expansão do transporte. Canais como o Canal de Suez e o Canal de Erie facilitaram o transporte de mercadorias pesadas e volumosas por rotas aquáticas, reduzindo significativamente os custos de transporte. O impacto dessas melhorias no transporte foi monumental. As matérias-primas podiam ser transportadas rapidamente para as fábricas, e os produtos acabados podiam alcançar mercados distantes. Isso não apenas aumentou a eficiência da produção, mas também incentivou o comércio e o investimento. Empresários podiam expandir seus negócios para novas regiões, e investidores podiam financiar projetos de infraestrutura com a confiança de que obteriam retorno sobre seu investimento. O desenvolvimento das redes de transporte também teve um impacto social. Facilitou a mobilidade das pessoas, permitindo que os trabalhadores se deslocassem para as fábricas e que famílias migrassem em busca de melhores oportunidades. Em resumo, a expansão das redes de transporte durante a Revolução Industrial não apenas transformou a economia, mas também mudou a vida de milhões de pessoas. A Revolução Industrial marcou o nascimento do capitalismo industrial, um sistema econômico que transformou a maneira como os bens eram produzidos e distribuídos. Antes desse período, a economia era dominada pela agricultura e pela produção artesanal, mas com a chegada das fábricas e da produção em massa, o capitalismo industrial se tornou a força motriz da economia. O capitalismo industrial foi caracterizado pelo investimento em máquinas e tecnologia para aumentar a eficiência e a produção. Os empreendedores, conhecidos como capitalistas, financiavam a construção de fábricas e a compra de maquinário com a esperança de obter lucros. Esse sistema permitiu a acumulação de capital e incentivou a concorrência, já que os empresários estavam constantemente em busca de novas maneiras de melhorar a produção e reduzir os custos. Uma das características principais do capitalismo industrial foi a divisão do trabalho. Em vez de um único artesão produzir um bem completo, o processo de produção foi dividido em tarefas especializadas, cada uma realizada por diferentes trabalhadores.
Essa abordagem não só aumentou a eficiência, mas também permitiu a produção de bens mais complexos e de maior qualidade. O capitalismo industrial também levou à criação de novas instituições financeiras. Os bancos e as bolsas de valores se tornaram locais-chave para a obtenção de capital, pois os empresários precisavam de fundos para financiar seus projetos. A atividade bancária se expandiu rapidamente, e as bolsas de valores, como a Bolsa de Londres, desempenharam um papel crucial no financiamento das empresas industriais. O surgimento do capitalismo industrial teve um impacto profundo na sociedade. A concentração da produção nas fábricas levou à urbanização, pois os trabalhadores se mudaram para as cidades em busca de emprego. Isso também trouxe mudanças sociais, como o crescimento de uma classe trabalhadora industrial e a criação de sindicatos para proteger os direitos dos trabalhadores. Em resumo, o surgimento do capitalismo industrial durante a Revolução Industrial transformou a economia global, impulsionando a produção e o comércio e mudando para sempre a estrutura social e econômica das nações. A Revolução Industrial foi um período de inovação tecnológica sem precedentes que transformou não apenas a produção de bens, mas também a estrutura econômica e social das nações. As novas tecnologias não só aumentaram a eficiência e a produtividade, como também abriram novas oportunidades de negócios e mudaram a maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Uma das invenções mais significativas da Revolução Industrial foi a máquina a vapor, desenvolvida por James Watt. Esta máquina não só revolucionou a produção industrial, mas também impulsionou o transporte e a mineração. Máquinas a vapor foram utilizadas para mover trens, navios e máquinas nas fábricas, aumentando a velocidade e a eficiência da produção e do transporte. Outra invenção crucial foi o tir mecânico, que transformou a indústria têxtil. Este dispositivo permitiu a produção em massa de tecidos, reduzindo os custos e aumentando a disponibilidade de produtos têxteis. A indústria têxtil foi uma das primeiras a experimentar um crescimento explosivo graças à inovação tecnológica, tornando-se um pilar da economia industrial. A inovação tecnológica também se estendeu à mineração e à metalurgia. Novas técnicas de extração e processamento de minerais permitiram a produção em massa de ferro e aço, materiais essenciais para a construção de máquinas, infraestrutura e ferramentas. A produção de aço, em particular, beneficiou-se da invenção do conversor Bessemer, que permitiu uma produção rápida e eficiente de aço de alta qualidade. O impacto da inovação tecnológica não se limitou à indústria. A agricultura também passou por mudanças significativas com a introdução de novas ferramentas e métodos de cultivo. A mecanização da agricultura aumentou a produtividade e permitiu a produção de alimentos em larga escala, alimentando uma população em crescimento e liberando trabalhadores rurais para migrar para as fábricas. Em resumo, a inovação tecnológica durante a Revolução Industrial não só transformou a produção de bens, como também mudou a economia e a sociedade de maneira profunda e duradoura. As novas tecnologias impulsionaram o crescimento econômico, criaram novas oportunidades de negócios e melhoraram a qualidade de vida de milhões de pessoas. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção e o transporte, mas também teve um impacto profundo no comércio internacional. Antes desse período, o comércio internacional era limitado e caro, dominado pelo mercantilismo e por políticas protecionistas. No entanto, com a chegada da Revolução Industrial, o comércio internacional passou por uma mudança radical. A produção em massa e as melhorias no transporte permitiram que as nações industrializadas produzissem bens em grande escala e os exportassem para mercados estrangeiros. Ferrovias e navios a vapor reduziram significativamente os custos de transporte, tornando os produtos mais acessíveis aos consumidores em todo o mundo. Isso levou a um aumento do comércio internacional e à globalização dos mercados. A Revolução Industrial também incentivou a criação de acordos comerciais e a redução de tarifas. As nações começaram a ver os benefícios do livre comércio e embarcaram em negociações para eliminar barreiras comerciais. O Tratado Cobden-Chevalier entre o Reino Unido e a França, assinado em 1860, é um exemplo notável de um acordo que promoveu o livre comércio e estimulou o crescimento econômico. O aumento do comércio internacional também levou à criação de novas instituições financeiras e comerciais. Bolsas de valores, como a Bolsa de Londres e a Bolsa de Nova York, tornaram-se centros cruciais para o financiamento de empresas industriais e o comércio de ações e títulos.
Bancos internacionais e casas de câmbio facilitaram as transações internacionais, permitindo que os empresários financiassem suas operações e se expandissem para novos mercados. O impacto da transformação do comércio internacional foi enorme. As nações industrializadas se tornaram potências econômicas, exportando bens para o mundo todo e acumulando riqueza. Ao mesmo tempo, os países em desenvolvimento começaram a se integrar à economia global, exportando matérias-primas e produtos agrícolas para os mercados industrializados. Em resumo, a Revolução Industrial transformou o comércio internacional, promovendo a produção em massa, reduzindo os custos de transporte e incentivando o livre comércio. Isso não apenas impulsionou o crescimento econômico, mas também levou à globalização dos mercados e à criação de uma economia mundial interconectada. A Revolução Industrial não só transformou a economia, mas também teve um impacto profundo na sociedade. As mudanças na produção, transporte e comércio levaram a uma série de transformações sociais que afetaram a vida de milhões de pessoas. Uma das mudanças mais significativas foi a urbanização. Antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas vivia em áreas rurais e trabalhava na agricultura. No entanto, com a criação de fábricas e a necessidade de mão de obra, muitas pessoas mudaram-se para as cidades em busca de emprego. Isso levou ao rápido crescimento das cidades industriais, como Manchester e Birmingham, na Inglaterra, que se tornaram centros de produção e comércio. A urbanização também trouxe consigo uma série de desafios. As cidades cresceram de forma desordenada, e a falta de planejamento levou a problemas de moradia, saneamento e saúde pública. As condições de vida nos bairros operários eram muitas vezes precárias, com habitações superlotadas e falta de serviços básicos. No entanto, a urbanização também ofereceu novas oportunidades, como o acesso à educação e a serviços públicos, que eventualmente melhoraram a qualidade de vida dos trabalhadores. Outro impacto social significativo foi a mudança na estrutura do trabalho. A produção em massa e a especialização do trabalho levaram à criação de uma classe operária industrial. Os trabalhadores nas fábricas frequentemente enfrentavam longas jornadas de trabalho, baixos salários e condições de trabalho perigosas. Esses desafios levaram à formação de sindicatos e movimentos trabalhistas que lutaram por melhores condições de trabalho e direitos trabalhistas. A Revolução Industrial também teve um impacto na educação e na mobilidade social. A demanda por mão de obra qualificada e a necessidade de inovação tecnológica incentivaram a criação de escolas técnicas e universidades. A educação tornou-se uma ferramenta crucial para a mobilidade social, permitindo às pessoas melhorar suas habilidades e acessar melhores oportunidades de emprego. Em resumo, a Revolução Industrial teve um impacto profundo na sociedade, transformando as cidades, a estrutura do trabalho e a educação. Embora tenha trazido desafios significativos, também ofereceu novas oportunidades e melhorou a qualidade de vida de muitas pessoas a longo prazo. A Revolução Industrial não só transformou a produção de bens, como também mudou radicalmente os padrões de consumo. Antes desse período, a maioria dos produtos era artesanal e feita à mão, o que os tornava caros e difíceis de se obter. No entanto, com a chegada da produção em massa, os bens se tornaram mais acessíveis e mais baratos para uma maior parte da população. A produção em massa permitiu a fabricação de grandes quantidades de produtos a preços mais baixos. Isso significou que mais pessoas podiam comprar bens que antes eram considerados luxos. Itens como roupas, móveis e utensílios domésticos se tornaram mais comuns nos lares da classe trabalhadora e da classe média. Esse aumento na disponibilidade de produtos também levou a uma mudança nos hábitos de consumo, pois as pessoas começaram a comprar mais e a desfrutar de um nível de vida mais elevado. O crescimento dos mercados e das lojas também facilitou o acesso a esses bens. As lojas de departamentos começaram a surgir nas cidades, oferecendo uma grande variedade de produtos sob o mesmo teto. Essas lojas não só ofereciam conveniência, como também criavam uma experiência de compra mais atraente para os consumidores. O conceito de ir às compras se tornou uma atividade social e de lazer, não apenas uma necessidade. Além disso, a publicidade e o marketing desempenharam um papel crucial na mudança dos padrões de consumo. As empresas começaram a usar técnicas de publicidade para atrair consumidores e promover seus produtos. Anúncios em jornais, cartazes, mais tarde, no rádio,
criaram uma demanda por produtos e ajudaram a estabelecer marcas reconhecidas. A mudança no consumo também teve um impacto na economia. O aumento da demanda por produtos impulsionou a produção e o emprego, criando um ciclo de crescimento econômico. As empresas investiram em novas tecnologias e métodos de produção para atender à crescente demanda, o que, por sua vez, levou a uma maior inovação e desenvolvimento econômico. Em resumo, a Revolução Industrial transformou os padrões de consumo, tornando os bens mais acessíveis e mais baratos para uma maior parte da população. Isso não só melhorou o nível de vida das pessoas, como também impulsionou o crescimento econômico e a inovação. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção e o consumo, mas também teve um impacto profundo no dinheiro e nas finanças. Com o rápido crescimento econômico e a expansão do comércio, surgiu a necessidade de novos sistemas financeiros e formas de dinheiro para facilitar as transações e apoiar o desenvolvimento industrial. Uma das mudanças mais significativas foi a criação de bancos modernos e sistemas de crédito. Antes da Revolução Industrial, a atividade bancária era limitada e controlada por poucas instituições. No entanto, com o crescimento do comércio e a necessidade de financiar novas empresas, surgiram muito mais bancos. Esses bancos ofereciam empréstimos e linhas de crédito aos empresários, permitindo-lhes investir em novas tecnologias e expandir seus negócios. O uso do papel moeda também se expandiu durante este período. As economias industrializadas precisavam de uma forma de dinheiro mais eficiente e transportável do que o ouro e a prata. As notas bancárias começaram a substituir as moedas metálicas, facilitando as transações e proporcionando uma maior flexibilidade na economia. Essa mudança não apenas facilitou o comércio, mas também permitiu a criação de mercados financeiros mais complexos. O surgimento das bolsas de valores foi outro desenvolvimento-chave. A Bolsa de Valores de Londres e a Bolsa de Valores de Nova York tornaram-se centros cruciais para o financiamento de empresas industriais. Ações e títulos eram negociados nesses mercados, proporcionando às empresas o capital necessário para crescer e expandir. Esse sistema financeiro moderno permitiu uma maior mobilidade do capital e incentivou o investimento em novas tecnologias e negócios. Além disso, a Revolução Industrial levou à criação de novas instituições financeiras, como companhias de seguros e casas de câmbio. Essas instituições forneciam serviços essenciais para apoiar o comércio e a indústria, gerenciando riscos e facilitando transações internacionais. O desenvolvimento desses serviços financeiros foi fundamental para o crescimento econômico e a estabilidade durante este período de rápidas mudanças. Em resumo, a Revolução Industrial transformou o dinheiro e as finanças, criando novos sistemas bancários, expandindo o uso do papel moeda e estabelecendo mercados financeiros modernos. Essas mudanças não apenas facilitaram o crescimento econômico, mas também apoiaram a inovação e a expansão industrial. A Revolução Industrial não apenas transformou a economia e a sociedade das nações industrializadas, mas também teve um impacto profundo na globalização. Com o crescimento da produção e do comércio, as nações começaram a estabelecer laços econômicos e comerciais mais estreitos, criando uma economia global interconectada. Antes da Revolução Industrial, o comércio internacional era limitado pela falta de infraestrutura e pelos altos custos de transporte. No entanto, com a introdução das ferrovias e dos barcos a vapor, os custos de transporte foram drasticamente reduzidos, facilitando o comércio entre as nações. As rotas comerciais se expandiram, e as mercadorias começaram a fluir mais livremente através das fronteiras. A Revolução Industrial também levou à criação de novos mercados globais. As nações industrializadas buscavam matérias-primas para alimentar suas fábricas e mercados para vender seus produtos manufaturados. Isso levou a uma expansão do comércio com as colônias e outras regiões do mundo. Matérias-primas como algodão, borracha e açúcar eram importadas das colônias, enquanto os produtos manufaturados eram exportados para esses mercados, criando uma rede de comércio global. O crescimento do comércio internacional também levou à criação de novas instituições e acordos comerciais. Tratados comerciais, como o Tratado Cobden-Chevalier entre o Reino Unido e a França, promoveram o livre comércio e a cooperação econômica entre as nações. Essas políticas fomentaram um ambiente mais aberto e competitivo, impulsionando o crescimento econômico e a inovação. A globalização também teve um impacto na cultura e na sociedade. A troca de bens e ideias levou a uma maior interação entre diferentes culturas e à disseminação de tecnologias e inovações.
Cidades portuárias e centros comerciais se tornaram pontos de encontro para pessoas de diferentes partes do mundo, promovendo o intercâmbio cultural e a diversidade. Em resumo, a Revolução Industrial foi um catalisador para a globalização, facilitando o comércio internacional, criando novos mercados globais e promovendo a cooperação econômica. Essas mudanças não só impulsionaram o crescimento econômico, mas também trouxeram maior interconexão e diversidade cultural. A Revolução Industrial não apenas transformou a produção e o comércio, mas também impulsionou uma onda de inovação financeira. À medida que as economias industrializadas cresciam e se expandiam, surgiu a necessidade de novos instrumentos e mecanismos financeiros para apoiar o desenvolvimento econômico e o investimento em novas tecnologias. Um dos desenvolvimentos mais importantes foi a criação de mercados de capitais. As bolsas de valores, como a Bolsa de Londres e a Bolsa de Nova York, tornaram-se centros cruciais para o financiamento de empresas industriais. Esses mercados permitiram que as empresas emitissem ações e títulos para captar capital, o que lhes possibilitou investir em novas tecnologias e expandir suas operações. A negociação de ações e títulos também permitiu que os investidores diversificassem suas carteiras e gerenciassem o risco. A Revolução Industrial também levou à criação de novas instituições financeiras, como os bancos de investimento e as seguradoras. Os bancos de investimento desempenharam um papel fundamental no financiamento de grandes projetos industriais, como a construção de ferrovias e fábricas. As seguradoras ofereciam cobertura contra riscos, permitindo que empresários e trabalhadores se protegessem contra perdas financeiras e acidentes de trabalho. Além disso, a inovação financeira incluiu o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros, como derivativos e futuros. Esses instrumentos permitiram que empresários e agricultores gerenciassem o risco de preços e garantissem rendas estáveis. A introdução desses instrumentos financeiros sofisticados foi essencial para a estabilidade e o crescimento das economias industrializadas. A expansão do crédito e do sistema bancário também foi um fator crucial na inovação financeira. Os bancos começaram a oferecer uma gama mais ampla de serviços, como empréstimos de longo prazo, contas de poupança e sistemas de pagamento. Esses serviços financeiros facilitaram o investimento em novas tecnologias e a expansão dos negócios, impulsionando o crescimento econômico e a inovação. Em resumo, a Revolução Industrial foi um período de intensa inovação financeira, com a criação de novos mercados de capitais, instituições financeiras e instrumentos financeiros. Esses desenvolvimentos não apenas apoiaram o crescimento econômico, mas também possibilitaram maiores investimentos em novas tecnologias e projetos industriais. Embora a Revolução Industrial tenha ocorrido há mais de 2 séculos, seu impacto é sentido diretamente em nossa vida cotidiana hoje. As inovações e mudanças introduzidas durante esse período lançaram as bases para muitos aspectos da vida moderna que consideramos normais atualmente. Um exemplo claro é seu impacto no transporte. As ferrovias e os navios a vapor do século XIX abriram caminho para os sistemas de transporte modernos. Hoje, usamos trens de alta velocidade, carros e aviões para viajar e transportar mercadorias de forma eficiente. A logística moderna e a cadeia de suprimentos global dependem dos avanços no transporte que começaram durante a Revolução Industrial. Outro aspecto é a produção em massa e a disponibilidade de bens de consumo. A ideia de fabricar produtos em grande escala e torná-los acessíveis para a maioria da população começou com a Revolução Industrial. Hoje, compramos produtos fabricados em massa em supermercados e lojas de departamento, desfrutando de uma variedade de opções e preços acessíveis. A tecnologia e a inovação também têm suas raízes na Revolução Industrial. O foco na inovação tecnológica e no desenvolvimento de novas máquinas e processos industriais lançou as bases para a revolução tecnológica atual. Hoje, vivemos em uma era digital, com avanços na informática, inteligência artificial e biotecnologia, todos possíveis graças ao espírito de inovação que começou no século XIX. No setor financeiro, muitas das instituições e práticas que usamos hoje têm sua origem na Revolução Industrial. Os bancos, as bolsas de valores e as seguradoras modernas são descendentes diretos das instituições financeiras criadas durante esse período. Os cartões de crédito, as transações eletrônicas e os mercados globais são evoluções das inovações financeiras da Revolução Industrial. Por fim, a Revolução Industrial também influenciou a maneira como trabalhamos e vivemos.
A urbanização e o crescimento das cidades industriais estabeleceram o modelo para as metrópoles modernas. A especialização do trabalho e a criação de novas profissões continuam a evoluir em nossa economia baseada no conhecimento. Em resumo, a Revolução Industrial não apenas transformou o mundo no século XIX, mas também lançou as bases para muitos aspectos da vida moderna. Seu impacto é sentido no transporte, na produção, na tecnologia, nas finanças e na estrutura social, demonstrando que suas inovações e mudanças continuam a moldar nossa vida cotidiana.